e vamos à palavra de Deus nesse momento. Meus irmãos, nós estamos no ano de 2026 com um novo tema. Nós sabemos que o nosso pastor presidente, ele sempre lança um tema profético para o ano que está por vir, e este ano de 2026, o tema é o ano do avanço. E é um tema muito oportuno, porque agora chegou o momento de deixarmos as coisas que ficaram para trás, deixarmos tudo aquilo que passou e avançar, progredir, crescer, porque assim é a vida do servo de Deus, assim é a vida do cristão, é uma vida progressiva, é uma vida de crescimento. Nós crescemos de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Nós vamos aprendendo, nós vamos cada vez mais nos parecendo com Jesus Cristo e avançando para este alvo que é o Senhor Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que junto com este tema, ano do avanço, nós podemos acrescentar ou parafrasear o tema que o nosso pastor nos deu, que o ano do avanço é o ano em que o Evangelho é colocado em prática. E um livro que traz essa visão prática do Evangelho é o livro de Tiago. Tiago, na sua epístola, na sua carta, no seu livro, ele vai abordar este tema, um tema muito sensível e um tema que ainda assim hoje ele é atual. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós costumamos falar de uma maneira até que corriqueira, que ela é atual. E muitas vezes isso parece uma palavra jogada ao vento, uma expressão jogada ao vento. Mas nessa noite eu quero reforçar na sua cabeça, na sua mente, que sim, toda a palavra de Deus, ela é atual, ela é aplicável para a sua vida, para o seu contexto, para a sua família nos dias de hoje. Tiago, ele vai trazer um tema muito relevante, muito importante, muito sensível e atual, um tema atual. Tiago, ele vai abordar um modo de pensar e até um comportamento que estava se espalhando na igreja daquela época. Ele era um dos pastores ou dos presbíteros da igreja de Jerusalém, e ele percebeu um comportamento que se alastrava no meio da igreja, e ele resolveu escrever a respeito, num comportamento que muitas vezes pode parecer despercebido, num comportamento que pode não ser notado, mas tal comportamento tem um resultado catastrófico na vida do crente e na vida da igreja em geral. Mas qual é esse comportamento? Este comportamento é o ato de separar a fé das obras. A verdade é que fé e obras andam juntas, mas naquele contexto e até mesmo nos dias de hoje, existem pessoas que insistem em separar a fé no Filho de Deus, a fé em Cristo e o serviço, as obras que são tão mencionadas na palavra de Deus. E tais pessoas que vivem com esse sentimento, que expressam esse comportamento, melhor dizendo, tem um lema, e o lema é: quero apenas garantir a minha salvação. E muitas vezes existem em nosso meio pessoas, e talvez algum dia você foi uma delas, que vive com este sentimento, que vive com esta frase dentro do seu coração, dizendo: eu quero garantir a minha salvação, eu quero ter a certeza de que estou salvo, eu recebi Jesus na minha vida, e agora eu vivo a minha vida quietinho, da minha forma individualizada, no meu canto, sem fazer mal ou bem para ninguém, porque eu estou salvo, era o que eu precisava, e agora está tudo certo. Só que esse tipo de comportamento, ele é um comportamento muito perigoso. Ele é um comportamento que nunca foi estimulado por Jesus Cristo. Um comportamento que jamais foi ensinado por Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as vezes que alguém tem este sentimento individual, este sentimento de garantir a sua única e exclusiva salvação, a salvação do eu,
Essa pessoa, ela já não vive uma vida para o outro, ela já não vive uma vida coletiva, mas vive uma vida individualizada. E quando nós estamos vivendo esse evangelho individual, a verdade é que não estamos vivendo o evangelho. Não estamos vivendo o evangelho que um dia foi pregado por Jesus Cristo. E é por isso que Paulo um dia disse: se alguém vos pregar outro evangelho, se um anjo se apresentar e lhes pregar outro evangelho, seja maldito. Há só um único evangelho, e este evangelho não pode ser vivido de forma individual. Este evangelho não pode ser vivido de forma individualizada. Este evangelho, ele deve ser vivido de forma coletiva. Ele deve ser vivido em comunidade. É por isso que nós sempre falamos que os famosos desigrejados, aquelas pessoas que dizem que não precisam da igreja para servir a Jesus, a verdade é que tais pessoas não são salvas, porque uma fé que te afasta do corpo de Cristo é uma fé falsa. A verdadeira fé é uma fé que te leva a viver uma vida em comunidade. A verdadeira fé é uma fé que te leva a viver e a estar ligado ao corpo de Cristo. Ou seja, quando eu vivo a verdadeira fé, uma fé que anda em conjunto com as obras, eu exerço o evangelho, eu pratico o evangelho, eu vivo em comunidade, eu levo na minha vida um evangelho prático. O evangelho verdadeiro é um evangelho prático, e é por isso que Tiago, quando ele está começando o seu livro, a sua epístola, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ele está dizendo: ouvir este evangelho e não colocar em prática este evangelho que você ouviu é o mesmo que ouvir e logo esquecer. Quando ouvimos o evangelho que é pregado todo santo domingo e não colocamos em prática este evangelho na segunda-feira, nós estamos esquecendo o que é o evangelho. O apóstolo Tiago, ele vai demonstrar quão prático é o evangelho pregado por Jesus Cristo. Ele vai demonstrar na sua carta que nós devemos, e parece tão óbvio, parece tão simples, mas precisa ser reforçado, nós devemos fazer aquilo que Cristo nos disse para fazer. Por quê? Porque seremos julgados conforme nossas obras. E aqui não é um julgamento referente à sua salvação. Todos nós sabemos, a salvação vem pela fé, a salvação é graça de Deus, é um presente de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie dizendo eu tenho obras, logo sou salvo. Porém, as nossas obras demonstram a nossa salvação e por nossas obras seremos julgados pelo Senhor. É por isso em que Mateus 7,24 está escrito: todo aquele, pois, Jesus dizendo, que ouve estas minhas palavras e as pratica, de novo, a prática, evangelho prático, evangelho de ação, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que é sábio, aquele que é inteligente, aquele que é prudente, aquele que tem uma vida firme, é uma vida estável, uma casa sobre a rocha, é aquele que ouve o evangelho e coloca este evangelho em prática. É aquele que ouve este evangelho e coloca o evangelho em prática como? Vivendo em uma comunidade, vivendo no meio de uma sociedade. É muito errado pensar que eu devo me afastar dessa sociedade quando eu aceito a Cristo. A verdade é que quando eu aceito a Cristo, eu me afasto da prática do pecado,
sem jamais me afastar do pecador. Muito pelo contrário, quando eu recebo a Cristo e tenho a fé genuína, eu me aproximo do pecador, porque agora eu tenho a cura para a sua doença, eu tenho o remédio para a sua ferida. Então, todas as vezes que eu escuto este evangelho no domingo à noite, todas as vezes que eu ouço falar que Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, a palavra vai nos ensinar, Ele envia o seu Filho para pagar a nossa dívida, para nos perdoar. Ele exerce uma misericórdia jamais pensada. Quando nós ouvimos esse exercício de Deus, essa obra de Deus, essa prática de Deus, e mesmo assim chegamos na segunda-feira e não temos misericórdia com aquele que nos ofende em algo pequeno que seja, a nossa fé é morta. E qual é a utilidade de algo morto? Não há nenhuma utilidade, porque aquilo que está morto é inútil. Por isso que Tiago diz em 2:14, meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E ele está dizendo, porventura essa fé pode salvá-lo? Esta fé que é vazia em si mesmo, esta fé que não gera obras, ou seja, uma fé teórica, uma fé fingida, não é uma fé verdadeira. Por quê? Porque é uma fé que não abençoa ninguém. Você quer atestar que a sua fé é genuína? O que você tem feito para o outro? Quais são as suas ações para o próximo? Quem foi impactado com os resultados que esta fé gerou na sua vida? Que resultado teve para a sua comunidade, para as pessoas que estão à sua volta, esta fé que um dia você recebeu? Quando nós olhamos para Deus, a pessoa de Deus, Ele nos demonstra o principal exemplo, ou Ele exemplifica em termos práticos qual é a fé, a única fé e a fé verdadeira que um cristão deve ter. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, abrimos em João 13,16, o principal versículo, versículo-chave, central do Evangelho, nós lemos: Deus amou o mundo de tal maneira, vírgula, o que Ele fez? Ele deu o seu Filho. O amor de Deus foi um amor prático. Agora imagina se Deus olhasse para a humanidade e dissesse: eu os amo, mas não fizesse absolutamente nada para livrar a criatura do inferno, para transformá-la em filho, para abrir um caminho de relacionamento. Se Ele só dissesse dos céus: Gilson, pastor Gilson, te amo, mas não vou fazer nada para ti. Não vou te conceder salvação, não vou te conceder perdão, não vou entregar o meu filho na cruz para morrer no teu lugar. Que amor seria esse? Um amor fingido. Se o seu marido ou a sua esposa diz que te ama, mas não traz recursos para dentro de casa, não ajuda nas tarefas de casa, não faz nenhum serviço dentro de casa, não arruma algo que estragou, não lhe ajuda em nada, que amor é esse? Um amor fingido, pois o verdadeiro amor é um amor prático. O verdadeiro amor é muito mais do que o amor que se fala, é o amor que se demonstra. Da mesma forma, a verdadeira fé não é a fé que falamos, que expressamos somente, mas a fé que colocamos em ação, em prática, com obras e com serviço. Porque o amor, 1 Coríntios 13, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor prático, é um amor com ação, é um amor com serviço. E é por isso que Tiago, então, naquela conversa que ele está tendo com o leitor, ele se coloca no lugar de alguém que está escutando toda essa explicação e diz: mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Ou seja, alguém que está tentando separar a fé das obras.
E ele segue dizendo, versículo 18: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que é algo impossível, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A verdade é que existem pessoas que tentam separar a fé das obras. Muitos não querem essa fé em Cristo Jesus. Muitos não querem receber Jesus em sua vida. Muitos nem sequer acreditam na existência deste homem Jesus Cristo. Porém, abraçam as obras, praticam obras de caridade, ações sociais, o sustento dos pobres, mas sem a fé. Outros, um grande grupo, uma grande maioria, que nós podemos colocar até mesmo como uma boa parcela do cristianismo, dizem que têm a fé, mas não exercem obras. Ambos os casos são incompletos e insuficientes. Nós ouvimos por muito tempo a expressão, quando você pergunta a religião de alguém, certamente você já ouviu essa frase: eu sou católico não praticante. Eu sou católico, mas eu não vou à missa. Eu sou católico, mas eu não vou à igreja. Aquela pessoa que não vai à missa, mas se diz católica, é o famoso católico não praticante. Agora, o cristão protestante, o evangélico que vai ao culto e não tem obras, ele é o cristão não praticante. Todas as vezes que você frequenta cultos, irmão, que você vem à igreja, vem na terça-feira, vem no sábado, vem no domingo, vem em cultos e não transforma o que você recebe em um resultado prático. Eu não estou falando perfeito, bem elaborado, nada disso. Algo prático, algo palpável, algo que melhore a vida de alguém, algo que mude a vida de alguém. Você pode ser chamado de cristão não praticante. Tiago está dizendo no versículo 19, seguindo adiante: tu crês que há um só Deus. Muito bom, show, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago está dizendo, meu querido, se você crê na existência de Deus e não faz nada com isso, a sua fé ela está em nível de igualdade com a fé dos demônios, porque eles também creem na existência de Deus. Eles também sabem que Deus existe, mas eles não estão trabalhando em prol da vontade de Deus ou da palavra de Deus. Tiago está colocando uma frase dura, e ainda bem que foi Tiago e não eu só estou falando aquilo que Tiago escreveu. Eu não tenho nada a ver com isso. Tiago está dizendo que quando a nossa fé não é prática, que quando nós temos uma obra sem fé ou uma fé sem obras, isso é insuficiente. A verdade é que ambas devem cooperar e coexistir. Este ciclo da vida cristã, ele se inicia pela fé. Um dia você ouve falar de Jesus, alguém fala de Jesus para você, alguém convida você para vir à igreja, você ouve falar de Cristo, o Espírito Santo ele age na sua mente, ele trabalha na sua mente, ele revela Cristo como Filho de Deus, você entende, aceita, recebe a Cristo na sua vida, então nasce esta fé. Só que esta fé, meu irmão, quando nós reconhecemos o que Cristo fez, o grande amor de Deus, este amor constrangedor, ela impulsiona-nos ao serviço. E aí nascem as obras. E é tão lindo porque o próprio Tiago diz que a nossa fé é aperfeiçoada pelas obras, ou seja, a sua fé nasce e quando você tem obras, as obras alimentam a sua fé, aí a sua fé alimenta as obras, e isso é um ciclo contínuo que leva você à saúde cristã, que leva você à maturidade cristã que tanto ouvimos aqui nesse altar, que leva você a uma vida genuína de um verdadeiro cristão. Um evangelho prático, um evangelho com serviço, porque quando estamos em sintonia com a vontade de Deus, fé e obras andam juntas. Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz:
E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E nesse mesmo capítulo, Tiago, ele vai dar 2 exemplos. Ele vai dizer que Abraão um dia entregou a Isaque para sacrifício, e aquilo foi justificado por aquela obra, mas ele não foi salvo por aquela obra. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquela obra comprovou a fé de Abraão, que Abraão só entregou o seu filho Isaque para sacrifício, porque já tinha fé no Deus que proveria o cordeiro para o sacrifício. Tiago vai dizer que Raabe, ao receber os emissários israelitas, ou os espiões israelitas na sua casa, foi justificada por tal obra. Mas Tiago está dizendo, aquela obra demonstrou a fé de Raabe, que creu no Deus dos israelitas, no Deus que daria aquela terra aos israelitas. Ou seja, em todos os momentos, Tiago está dizendo, a fé antecedeu a obra, e a obra demonstrou a fé. Tiago está nos dizendo que quando eu sou salvo, o meu serviço para o reino demonstra a minha salvação. Quando eu sou salvo, quando eu tenho a fé genuína e verdadeira, a minha fé gera obras, gera serviço, e esse serviço demonstra, comprova a veracidade da minha fé. Por isso não há como, irmãos, nós termos um ano do avanço, se não houver obras. Não há como nós colocarmos em prática esse ato profético. Não há como vermos diante dos nossos olhos um ano de avanço, se não houver obras e serviço da minha e da sua parte. Porque para que possamos saber e comprovar que uma igreja tem uma fé verdadeira, essa igreja precisa se multiplicar, essa igreja precisa crescer, essa igreja precisa avançar, e a igreja só avança quando todos os membros deste organismo vivo estão com obras, com serviço, com multiplicação, com pregação, com auxílio, e assim esse organismo ele vai se multiplicando, ele vai crescendo, e isso comprova que nós temos uma fé que anda em conjunto com as obras. A verdade, irmãos, é que a responsabilidade está em nossas mãos. Nós sempre ouvimos falarem sobre isso, que se cada um de nós discipularmos há mais 200, 400 e 600, nós sempre ouvimos falar isso, mas parece que nós não estamos raciocinando sobre isso, porque imagina, irmão, se eu e você, se cada um de nós evangelizarmos uma pessoa, discipularmos e acompanharmos uma pessoa, que tamanho crescimento haverá na comunidade de fé que eu e você fazemos parte. Tiago está reforçando, só a fé, só há uma fé verdadeira, só há uma fé genuína, quando há obras, quando há multiplicação, quando há serviço, quando você arregaça suas mangas e trabalha para Deus. A origem da salvação é a fé. Quando olhamos Efésios 2:8, Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, vocês não têm nada a ver com isso. Então Paulo está dizendo, a salvação é pela fé, e aí do outro lado está Tiago dizendo, a fé sem obras é vã, a fé sem obras não serve para nada. Será que eles estão se contradizendo? Não, a verdade é que eles estão se complementando. Paulo está dizendo, a origem da salvação é a fé, mas o resultado desta salvação são as obras. Os dois estão se complementando, os dois estão andando de mão dada, cada um está dizendo uma parte da história, cada um está dizendo uma parte da vontade de Deus. A fé salva e o salvo trabalha, a fé salva e o salvo tem obras, a fé salva e o serviço demonstra, põe às claras, evidencia que você é salvo. Será que você pode adorar a Deus por essa palavra?
Nessa noite Deus está nos dizendo, de forma prática, não existe avanço sem um real impacto na vida de outras pessoas. O ano do avanço é o ano em que o meu serviço impactará vidas. Quer medir a sua salvação? Olhe para as suas obras. Quer medir a sua salvação? Olhe para aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus. E nessa noite Deus não está envergonhando ninguém. Nessa noite Deus não está ridicularizando ninguém. Nessa noite, pelo grande amor de Deus, Deus está nos chamando ao verdadeiro evangelho. Deus está te dizendo, ei, volte para o verdadeiro evangelho, ei, retome a sua verdadeira fé, ei, o ano recém começou, você tem uma grande oportunidade de chegar ao fim do ano e poder dizer para Deus, foi o ano do avanço, foi o ano em que a fé e as obras andaram juntas, foi o ano em que a minha obra evidenciou a minha fé e a minha salvação. Se coloque de pé, por favor. Deus está nos chamando verdadeiramente para avançar no ano de 2026. Deus está nos chamando, eu creio muito nisso. Eu creio que Deus tem crescimento para mim e para você, que Deus tem progressão, que Deus tem avanço, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que criou este mundo incrível, grande, com uma pluralidade de animais, de fauna, de flora, um Deus grande, e esse Deus grande quer o crescimento para os seus filhos, porque não somos mais criaturas, somos filhos, não somos mais inimigos de Deus, mas muito pelo contrário, como Abraão, somos amigos de Deus, filhos de Deus, e este Deus quer o crescimento do seu filho, porque irmão, você como pai, você como mãe, por mais imperfeito que seja, deseja o crescimento do seu filho, sim ou não? Faria de tudo para o seu filho avançar, crescer, ser bem sucedido, sim ou não? Quem dirá Deus, que é perfeito, que é todo poderoso, que é sábio, que tem toda a sabedoria, que é eterno, onipresente, onisciente, onipotente. Ele quer o crescimento da igreja, Ele quer o crescimento dos seus filhos, Ele quer a expansão dessa igreja, do seu reino, Ele quer que você se desenvolva, cresça. Mas você só avançará, você só crescerá, você só se desenvolverá quando compartilhar. Quando você viver em comunidade, quando você tiver o impacto na vida do outro, porque quanto nós mais tentamos guardar para nós, menos temos, mas quanto mais espalhamos, compartilhamos, ajudamos, fazemos parte de algo maior, nós crescemos, nós avançamos, nós vamos adiante. E Deus está nessa noite querendo mudar a nossa mente, querendo fazer um processo de metanoia dentro de você. Ele quer transformar a sua mente, Ele quer transformar você de dentro para fora, porque Deus tem muito para extrair de você, Deus tem muito para tirar de você, irmão, tirar no bom sentido, tirar de obra, de serviço, de fazer, de impactar. Mas Ele precisa que você mude a sua mente. Não pense em escassez, pense em abundância. Não pense em viver sozinho, individualizado, mas pense em viver para o outro, em comunidade, em pluralidade. Deus tem um ano do avanço para as nossas vidas. Deus tem um ano do avanço para as nossas vidas. E Ele está nos chamando para calibrar, para organizar, para colocar as coisas no lugar, para nos dar a verdadeira direção, o verdadeiro rumo, para definir as nossas expectativas. Deus está nos chamando nessa noite, dizendo: ande a fé e as obras junto, creia, mas creia de verdade, tenha fé, mas uma fé verdadeira, uma fé que gera, uma fé viva, uma fé que gera e traz vida, e aí você crescerá e avançará
e viverá a plenitude da vontade de Deus sobre a sua vida.